a lição de número 13. Qual o tema da lição? Mais uma vez. A vontade de Deus, suas bênçãos. Vamos ler Lamentações. Nós temos que abrir a Bíblia para lermos o texto devocional. Lamentações 3. Lamentações fica logo depois de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Capítulo de número 3. Vamos ler a sugestão de 22 a 28. Que diz assim a palavra de Deus. Isaías, Jeremias, aí vem Lamentações, Ezequiel, Daniel e vai. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Alguém pode comemorar isso? Outra coisa importantíssima, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Palavra de Deus. Vamos para o versículo-chave, Salmo 32, o versículo 8, na sua lição. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Ao estudar esta lição, você terá condições, nós teremos, de assegurar-nos de estar dentro da vontade de Deus e garantir as bênçãos para nossas vidas. Amém? Tomem assento, que o Senhor seja conosco. O versículo-chave que lemos, o texto também que lemos, devocional, sugerido pela lição, afirma que esse Deus que fez os céus e a terra, já vou dar sequência, nós estamos em 3 lições sobre a vontade de Deus, ok? Afirma que esse Deus, na sua vontade, dentro da sua vontade, Ele tem as suas bênçãos para nós. Ou seja, a lição revela que esse Deus que é Pai de verdade. Todo pai quer que seus filhos sejam. Deus abençoe o irmão Peterson, irmã Ana Flávia. Vocês fazem falta, viu? Deus abençoe. Todo pai que é pai de verdade, ele é abençoador. Ele é cuidador. E Deus cuida de nós. E o cuidado de Deus não é o cuidado como o pai que somos. Porque nós, como pais, às vezes temos um amor bobo. Um amor que se deixa enganar, né? Quantos filhos enganam seus pais? Na Bíblia mesmo, né? Quando você vê o Jacó chegando para o pai dele, ô Jacó, né? Ainda fingiu que era o outro irmão aproveitando da cegueira do pai. Então, só que o Pai Celestial é um Pai que vê tudo. Tenta enganar ele para você ver.
Tenta falar para ele que você é Esaú, você vê. Ele não vai falar, uai, a voz é de Jacó, mas não. Ele vai saber que é Jacó. Ninguém engana Deus. Por isso as lições, essa lição principalmente, nos ensina que se nós queremos viver uma vida de abençoados, ande de maneira legítima. Ande como um filho que ama o pai. Amar não é declarar, amar é viver uma vida revelando este amor. Deus, quando Ele ouve a nossa boca, Ele faz primeiro um comparativo com o que Ele já ouviu da nossa alma. Porque para Deus não é o que está na boca, é o que está no coração. Então, muitos de nós podemos estar na igreja com bocas que adoram, com gestos de alguém que está correto, mas podemos estar vivendo uma maneira errada. E Deus sabe disso. Por isso que no arrebatamento, não é a igreja dos presentes que será arrebatada. É a igreja invisível dos fiéis a Deus, que será tirada de dentro da igreja dos presentes para subir aos céus. Então, irmão, nós temos que entender que para não perder essa vida debaixo das mãos abençoadoras de Deus, não perder as bênçãos de Deus, nós temos que procurar viver debaixo dos propósitos de Deus, das direções de Deus. E não é porque se eu viver eu compro isso para mim. Não, tudo é pela graça, mas existe um caminho onde as coisas acontecem. Entende isso? Onde que havia vida? Onde o rio passava. O rio de 47 de Ezequiel, onde esse rio passava, a vida acontecia. E onde ele deságua no Mar Morto, que não tem vida nenhuma, começa a ter vida. Então eu tenho que andar no rio de Deus, no trilho, no leito que Deus escolheu para que eu ande, porque este é o caminho onde Ele nos guarda, onde Ele nos abençoa. Algo que nós podemos exemplificar aqui também. Quando o povo saiu do Egito, o embrião da nação de Israel, porque ainda vai se tornar nação lá na frente, quando esse embrião, preste atenção, sai do Egito, ele sai para seguir a nuvem, certo? Durante o dia, uma nuvem cobria do sol. Durante a noite, uma nuvem de fogo, tanto iluminava o caminho, quanto aquecia, porque o deserto à noite é muito frio. Então, todas as pessoas andaram na direção, sim ou não? Mas quantos morreram nessa direção? É mais ou menos isso na igreja. Nós estamos aparentemente indo no caminho debaixo da nuvem, porque estamos na igreja. Mas o que acontece dentro de nós nos mata ou nos faz ficar de pé para entrar na terra prometida. Entendeu agora? É necessário verdades dentro de nós. É necessário transparência dentro de nós. E, como eu estava pregando ontem, eu disse, infelizmente, o nosso senso hoje é que na igreja tem mais mentiroso do que crente fiel. E a Bíblia diz que os mentirosos não entram. E não é só mentiroso porque fala com a boca mentiras, é porque vive uma farsa dentro da igreja também. Quer sair da igreja toda hora, fala mal da igreja e ainda acha que está certo. É necessário pureza. Deus vê o coração. Tem que ter amor. Tem que ter vida. Tem que lutar todo dia contra um serzinho que está aqui que não vale nada, que é o velho homem. Ele tem que ser renovado.
Ele tem que ser subjugado todo dia. Todo dia. A maior guerra do homem está dentro dele. Ele tem que vencer esse sujeitinho que está aí, um impostor que habita em nós. Tem que ser vencido e deixar o Espírito Santo dominar nossas vontades, nossas vidas. É importante ou não essas lições? Apesar disso, muitas vezes achamos, essa questão de andar no trilho e ser abençoado, achamos que estaríamos mais felizes se não nos submetêssemos à vontade divina, pois nos parece que ela torna a nossa vida mais difícil, mais complicada e mais sofrida. Não tem gente que fica doidinho querendo, isso para mim é jugo de homens. Hein? Está escrito na Bíblia, é para viver daquele jeito, mas chama de jugo de homens. Como assim? É jugo de Deus. Tomai sobre vós o meu jugo. Viver conforme a palavra é jugo de Deus, e um jugo que salva, que traz paz. Pelo menos comigo foi assim. Eu prefiro o jugo de Deus do que aquele jugo de cachaça, de droga, de prostituição e de uma vida sem sentido. Eu prefiro o jugo de Deus, eu não sei você. E a minha vida não é sofrida não, minha vida é a vida de um livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. Já fui pecador, mas agora sou livre em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E aí a pessoa deixa isso entrar, acaba um dia deixando o caminho, e aí volta o vazio, volta a angústia, volta a depressão, volta a falta de sentido. E aí? E aí, para retornar para Jesus, meu filho, só a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Talvez pensemos assim pelos fatos bíblicos, né? No Getsemane, Jesus orou: não se faça a minha vontade e sim a tua. Aí nós vamos julgar, está vendo? Se fosse feita a vontade de Jesus, ele não teria ido para a cruz. Sim, mas não teria dito depois: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não teria nos salvado. Não teria vencido a si mesmo. Todo fato da vontade de Deus está contra o mal que está em nós e em favor do bem que Ele trouxe para nós. Não tem glória a Deus não, né? No Getsemane, Jesus foi para o Calvário e enfrentou o maior sofrimento da história da humanidade, a morte de cruz. Mas venceu e assim triunfou sobre tudo. Amém? A verdade, irmãos, é que antes de orarmos, seja feita a tua vontade, precisamos crer que ela é a melhor para nós, pois ela vem de um coração amoroso do Pai. Sabe quando a gente era criança, Hebreus 10 fala um pouco sobre isso, quando papai e mamãe batiam em nós, a gente ficava bravo, né, Valfredo? Tinham muitos de nós falando: estou odiando meu pai, estou odiando minha mãe, né? Mas aí virou gente que presta, não caiu na amargaça da vida, e hoje olha para o papai e para a mamãe com gratidão no coração. É mais ou menos isso. Tem hora que Deus permite certas coisas para nós, que a gente não concorda, começa a dizer que Deus não me ama, que Deus se esqueceu de mim, que Deus isso ou aquilo. Eu estou lutando para ser fiel, eu estou lutando para andar com Deus e deve lutar mesmo. Por que que isso acontece? Entenda, lá na frente, você vai entender que foi bom para você. Principalmente quando chegar no céu. Uma igreja que você acha que é rigorosa, que prega só palavra isso e palavra dura, mas não sei o quê. Quando você chegar lá no céu, você vai aprender por que que era assim. Você vai entender por que isso foi bom para nós, para nos manter em alerta,
para nos dar temor no coração, porque nós não estamos nos preparando para ficar, nós estamos nos preparando para subir, nós não estamos nos preparando para um sistema do mundo, nós estamos nos preparando para morar na glória com Deus e no sistema de Deus. E aí nós vamos entender muito mais profundamente o que Paulo quis dizer aos romanos: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não entre na mesma forma, não pratique as mesmas coisas, não pensem as mesmas coisas, traga os vossos corpos para o altar, renova a vossa mente, procure conhecer a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus. É a vontade de Deus que tenhamos o domínio do Espírito Santo, para sabermos por onde andar, porque ao final nós temos que estar lá, porque Deus nos quer com Ele na eternidade. Então, a gente tem que procurar o que diz Efésios 5,17, procurar conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nós temos que levantar nossas vidas de oração ao ponto de termos sensibilidade de ouvir e entender para atender a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está falando conosco todos os dias, todas as horas. E muitas vezes, e na maioria delas, ele fala sem som. Você tem que discernir, você tem que entender. E para discernir, tem que estar ligado com o Senhor. Para estar ligado, tem que ter uma vida de oração, de intimidade, de busca da presença de Deus, de um coração sincero diante dele, dizendo: dirija meus passos, Senhor, não deixe eu errar. Tinha uma oração que eu fazia, esses dias eu tenho que voltar a fazer ela. Senhor, dirija meus passos, Senhor, mostre o caminho, Senhor, me leva no caminho, Senhor, se o Senhor abrir a porta e eu não ver, me empurra para passar por ela, porque eu quero a tua vontade, eu quero andar no caminho do Senhor, e eu falo isso diante do céu e do inferno, eu não tenho nada a ver com o diabo, eu quero andar no caminho do Senhor, seja que caminho for, eu quero do Senhor, porque eu sei que no final dele tem uma porta que me leva para a glória celestial. É isso que nós temos que lutar. Nós não temos que falar por que Deus, se o Senhor fez isso, fez aquilo, a gente vai passar vergonha igual o Jó. O Jó tinha toda a razão física, toda a razão lógica, para falar aquilo que ele falou para Deus. Por que o Senhor me atingiu? Por que não sei o que? Por que? Aí Deus se revela a ele, 37 a seguir, e começa a fazer umas perguntinhas para Jó. Acho que foi 140 perguntas no mínimo. Jó não conseguiu responder uma. E quando Jó abriu a boca, ele disse: falei de coisas maravilhosíssimas demais, que não entendia. E ao afirmar isso, porque ele tinha dito: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus tem um plano melhor. O último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Por que Deus então matou os filhos dele? Porque se tivesse ficado vivo não teria sido salvo, pelo caminho que estavam indo. Jó tinha que fazer sacrifício todo dia, e Deus antecipa isso, permite tudo isso, leva os filhos para o céu, trabalha com Jó, trabalha com a esposa de Jó, depois muda o estado de Jó, e dá o dobro do que Jó tinha, e dá filhos para Jó, e Jó tem filhos salvos, e filhos agora de verdade, que vivem para a glória de Deus. Deus sabe consertar a nossa vida, Deus sabe consertar a nossa história, com muitas dores por causa de nós, e não por causa dele, mas com muita saúde e cura depois, para entendermos a vontade maravilhosa de Deus, porque a vontade de Deus é abençoar nossas vidas. Entendeu como é que são as bênçãos de Deus? Porque a nossa bênção muitas vezes vou te dar 10 mil por mês e está resolvido. Só que Deus sabe que para muitos, ou para a maioria de nós, se der 10 mil por mês, a gente desvia. Então ele faz o quê? Não dá os 10 mil, mas dá os seus cuidados.
Diga, eu preciso muito mais dos cuidados de Deus do que do dinheiro que está no bolso de Deus. Vou pegar a oferta aqui não, que a gente não faz isso não, viu? Pode falar tranquilo. Tem gente que tem tanta ligação com o dinheiro que quando toca no dinheiro ou pensa que é dinheiro já passa mal. Quem cuida de nós é Jesus Cristo. E Jesus Cristo me ensinou isso de uma maneira perfeita. Tirou o dinheiro do meu bolso e falou, enquanto você não ficar tranquilo, em paz, eu não ponho de novo. E ele trabalhou comigo. E eu sei que Deus é que cuida de nós. Que o homem pode viver sem dinheiro, ele não pode viver sem Deus. Aprendamos que a bênção de Deus não está condicionada aos valores desse mundo. Vinde, comprai, sem preço e sem dinheiro, o melhor da terra, vinho e leite. Amém? Então, quando nós conhecemos o caráter de Deus, que nós já estudamos nestas lições, quando nós conhecemos o poder de Deus, que já estudamos, a onipresença, a onisciência, a onipotência desse Deus, e nós vamos conhecer a soberania na lição que vem. Quando nós entendemos isso, a gente pode dizer, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Porque Deus é digno de toda a confiança. Amém? Então diga, a vontade de Deus é abençoada. Estar nela significa amá-lo, agradá-lo, alegrar-se e esperar nele. Diga, ela não somente é boa, mas é a melhor para nós. Ele é um Pai perfeito. O nosso Deus é um Pai perfeito. Nunca tive um pai como este. Você também não. Então, primeiro tópico, qual que é? A do verbo haver. Há bênçãos na vontade de Deus. Irmãos, é fato que todos nós queremos ser abençoados e receber as bênçãos. Porque há uma diferença, né? Tem gente que recebe as bênçãos, mas não é abençoado. É um esbanjador, é um pródigo. Recebe das mãos dos pais, do pai, e vai gastar absolutamente. Recebe saúde, mas não cuida da saúde, né? Uma Lucilene deu o testemunho dela aqui ontem, e lembrando as irmãs, faça os seus... Como é que fala? Suas prevenções. Faça, não, mas eu estou bem, é isso mesmo, está bem, então faz as prevenções. Vê se não tem nada meio errado, se não tem nenhuma anomalia. Ai, só me deu uma dorzinha aqui, mas logo vai melhorar. Não tem umas irmãs assim? Não sei, uma pontada, mas isso é coisa boba. Vai olhar, criatura. E se não der nada? Glória a Deus. Se der alguma coisa e tiver no início, é fácil o tratamento. Então faça isso, faça as prevenções, né? Os homens, testosterona depois de certos anos passando, pode estar baixando. Aí a carne fica flácida. Aí levanta assim, baixa. Tem que ter testosterona. Aí fica aquele cansaço, não sei porque eu... Acho que o diabo levantou contra mim. Não, é o diabo da testosterona que está baixa. Tem que levantar. Vitamina D3. A lição, irmãos, a lição. Então, tem que monitorar, tem que cuidar, tem que olhar. O início é fácil. Depois que a coisa vira crônica, é mais difícil. Então, se cuidem. Deus vai cuidar de nós e nós vamos cuidar da parte que nos cabe, tá bom? Em nome de Jesus. Então, irmãos, ser abençoado e receber bênção são duas coisas.
Tem gente que tem a bênção da prosperidade, mas não sabe administrar. Gasta tudo. Tem gente que fala assim, 13º, você vai receber o 13º dia 20 de novembro, a metade, um exemplo. Aí já fez conta do 13º. Pelo amor de Deus. Não, pastor, é que nada. É dinheiro extra, saiba trabalhar isso. Ai, pastor, hoje eu tive umas horas extras que eu recebi lá e vou comer tudo em sanduíche. Além de gastar o dinheiro no que não presta, vai ter que gastar depois para tirar esses trem ruim que pôs dentro do corpo. Pode comer sanduíche? Não, pastor, pode de vez em quando. Mas não é 2, 3 não, que eu fiquei sabendo que tem uns irmãos aí que come 3 sanduíches, Johnny. Você acredita? Ainda bem que eles não é casado com a nutricionista, porque se fosse... Viu, Michael Douglas? Tem lógica um negócio desse, meu filho? A vigilância, irmãos. Vocês vigiam, senão vocês denunciam o irmão. Tem uns irmãos que comem com 2 colheres para não perder tempo. Vai fazer mal, irmão. Depois não vai conseguir comer nem a metade do prato. Tem que saber cuidar. Ok? Amém? Então tem que ser abençoado para que as bênçãos de Deus façam diferença na nossa vida. Nossas orações, irmãos, muitas vezes, já viu aquela história dos anjos levando os sacos cheios e os anjos levando os sacos vazios de oração? Falei, esse saco desses anjos está carregando aí? Isso aqui é de gratidão, de agradecimento, tudo vazio. Aí os outros com esse saco tudo lotado, que é oração de pedido de bênção. Muitas pessoas ajoelham para pedir. Nós temos que ajoelhar para ter comunhão com Deus. Vida de oração é para ter comunhão com Deus. Então a gente começa exaltando a Deus, começa orando, Pai nosso que estás nos céus, exaltando a Deus que está no céu, que está no trono, santificado seja teu nome, exaltando a Deus. Jesus nos deu o modelo. A oração do Pai Nosso, ali, não é a oração que a gente devia sempre estar fazendo, é uma oração dos mestres rabinos, ensinando como se deve orar. São janelas. Pai nosso que está no céu, uma janela. Reconheça que Ele é teu Pai, que Ele está no céu, que Ele é Pai meu, mas também é nosso, que Ele olha por mim, mas olha por nós. Santificado seja teu nome, outra janela. Senhor, teu nome seja santificado na minha vida. Teu nome já é santo, já é puro, mas as pessoas têm que olhar para mim e ver que eu sou um servo teu, e por causa disso reconhecer a santificação do teu nome. E aí vai. Mas aí começam as petições lá na frente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino é o quê? Que o reino dele mande em nós. O reino dele habite em nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Governe a minha vida. Tudo aqui está exaltando Deus e dando a Deus a liberdade de ser meu Pai. Aí depois vem uns pedidinhos. Pão nosso de cada dia. Mas é o pão de quem? Nosso. E é o pão para todos, é o comum. Nos dai? É o pão de cada dia. Nos dá hoje. Perdoa. Meu Deus, olha que oração diferente que nós estamos fazendo. Oh Deus, o Senhor sabe o tanto que eu preciso de cobrir essa conta amanhã. Meu Deus, o Senhor é meu Deus, eu confio em Ti, sou dizimista, hein? Eu vi o fulano de tal falando que eu posso fazer prova contigo. Então eu dei o dinheiro, agora o Senhor me dá o dinheiro do Senhor. Que negócio é esse, irmão? Renda as nossas vidas ao Senhor, deixa Ele nos dirigir, deixa Ele nos abençoar, deixa Ele fazer a vontade dEle de verdade. Amém ou não? Meus irmãos, é errado pedir que Deus nos abençoe? Claro que não. Errado é viver para que Deus nos abençoe. Nós temos que viver para servir. Mais bem-aventurada coisa é
dar do que receber. Por quê? Por N motivos também. Só que uma das coisas é dando que se recebe. Não é recebendo que se dá. É dando que se recebe. Amém ou não? Então, haverá bênção maior, irmãos, do que nos livrar dos males, do que nos livrar dos males da nossa alma. Porque tem um impostor aí dentro. Ele está contra você, está contra mim. Não é? Ele não falou para você não vir na igreja hoje? Mas não, você está cansado. Você passa a semana inteira. Só que ele não fala a verdade, né? Se ele falasse a verdade, é bom demais. Você passa a semana inteira servindo você e as pessoas. Não vai servir a Deus hoje, não. E aí um crente que tem comunhão com Deus fala assim: hoje é o dia do meu Senhor. Hoje é o dia que eu sirvo o meu Deus. Eu sou abençoado, é no dia que eu sirvo o meu Deus. Eu vou para a casa do Pai. Então, irmão, entendamos isso. Agora, é a coisa mais importante para a nossa vida que Deus faça essa cura interior em nós. Que nos abençoe na alma. Que nos abençoe com sentimentos puros. Com pensamentos puros. Porque se nós estivermos com corações puros, irmãos, nós vamos longe. Né? Tem gente que tem 89 anos, 90 anos, e é uma pessoa idosa, porém nova. A mente é renovada. Está ali assim. Eu tinha a vozinha, minha vozinha, Honorinda. Olha que esse nome de vó. Agora as vós de hoje é Charlotte. Né? Minha avó chamava Honorinda. Ela é uma avó de verdade, até o nome. Honorinda Vicença de Jesus. Desse tamanho assim, ó. Ó, em pezinha. Eu ia dormir com a minha avó. Irmãos, eu dormia ela conversando. 2 horas da manhã, minha avó estava conversando e eu dormia. E falava, e aqui esperta e tudo. O dia que minha vovozinha partiu para a eternidade, irmão, abriram o colchão dela. Tinha nota de tudo quanto é idade. Tudo lá. Aí os filhinhos chegavam para ela e disseram: ei, nós estamos precisando de dinheiro. E o colchão lá lotado. Costurado num cantinho. Acharam aquele tanto de dinheiro. Dava para vender como relíquia. Então, irmão, cabeça nova, pé para frente. Tem umas irmãs hoje que, pelo amor de Deus, você tem medo de chegar perto delas e contaminar. Tá tudo bem, irmã? Aí você já dá vontade. Não, vem aqui. É que meu vizinho morreu. O vizinho da senhora, o velório está na casa. Não, ele foi vizinho há muitos anos, ele mora hoje nos Estados Unidos. Ela arruma dor para tudo quanto é lado. Fala que o médico não sabe de nada. E porque ela quer sentir alguma coisa que não presta. Já viu essas pessoas? Quando você olha no espelho, você acha uma, não. Levanta a cabeça, irmão, cura essa alma, cura esse espírito, põe fé, levanta. Olha para a irmã Sebastiana, aprende com ela. Quantos anos, irmã Sebastiana? 86. E pega nós, põe no bolso. Vai lá em Goiânia, faz compra para a loja. Não vende fiado, hein, irmã Sebastiana? Tem crente que dá dor de cabeça. Vai lá em Goiânia, faz as compras, chega aqui, vai para a igreja. Aí tem gente que trabalhou ontem, está cansado hoje. Por causa da irmã Sebastiana, levanta a sua cabeça. Faz alguma coisa por você. Melhora esse semblante, põe sorriso nessa alma. Tem gente que só anda. Você olha para a pessoa, parece que o bicho está querendo pegar ela. Parece que ela está de mal com a vida, de mal com o mundo, você vai morrer cedo. Abre esse semblante, sorria para a vida é maravilhosa. A vida com Jesus é maravilhosa.
cura essa alma, abre esse semblante, sorria para a vida. Fala que Deus não está falando conosco. Então, o que Deus quer nos livrar quando a gente anda no caminho dele? Primeiro, da ansiedade. Nunca vi povo ansioso desse tanto. E olha que a coisa está acelerada, hein? Nós estamos em maio e já está findando. Semana que vem acabou. De 2025, o povo da minha idade vai lembrar. 2000, não chega, 2000 não passa. Como é que era aquele negócio? É isso aí que vocês estão falando. Nós estamos em 2025, já está em bodas de prata. O tempo passa, aproveite, se alegre, os dias estão sendo abreviados, viva para Deus, esse aqui vai passar, a eternidade não passa, queira estar salvo na eternidade. Quando descansamos na vontade divina, ficamos livres das ansiedades, basta cada dia o seu mal, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor vai cuidar de tudo, essas coisas vos serão acrescentadas, descanse em Deus, você precisa de paz, você precisa de força, você precisa de ânimo, tire essa ansiedade, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios, Ele vai cuidar de nós mais que tudo, amém? Também das explicações, agindo dentro da vontade de Deus, não precisamos dar resposta a todas as perguntas, irmão, é bom demais ter fé, como é que você vai resolver isso? Fica tranquilo, vai dar certo. Não porque tem que, não vai dar certo, não é ser moroso, e nem aqueles relaxados, mas algo que tem que ser resolvido, que você sabe que não é com você, é fé. Sabe qual o motivo das maiores angústias hoje nos crentes, nos cristãos? É que eles querem fazer a vontade de Deus, e não faz a deles. Eles querem fazer a parte de Deus, e não fazem as suas. Aí, Deus, quando é que o Senhor vai fazer? Deixa isso para lá, meu filho, isso é comigo, vai descansar. Os discípulos chegaram para Jesus em Atos 1, quando é que o Senhor vai livrar Israel da mão desse povo, vai levantar o rei de Israel, vai resolver isso? Meus filhos, peraí, está errado, isso aí cabe ao Pai, isso aí não compete a vocês, vai para Jerusalém e se encha do Espírito Santo. Não tem glória a Deus não, né? Vai para Jerusalém e se encha do Espírito Santo. O que Deus está falando? Não preocupa com os tempos e estações, se preocupe em ser cheio da minha presença. Se preocupe em ser cheio da minha presença. Quando eu sou cheio da presença de Deus, cheio de verdade, não é só falar tem gente que fala em línguas estranhas, mas é vazio. Como assim, pastor? Igreja de Corinto. Falava em línguas estranhas, tinha os dons, tinha os milagres, mas eles eram vazios do domínio do Espírito Santo. Por quê? Porque não tinha fruto, tinha pecado. Nós temos que primeiro ser cheios do fruto do Espírito, da presença dominante do Espírito Santo. E aí pronto, vamos, a coisa é com Deus. Aí o que cabe a mim, eu sou fervoroso de espírito, e o que eu tenho que fazer, eu faço. E a parte de Deus, eu dou glória ao nome dele, digo, eu sei que vai acontecer. Tu és fiel. Entenda uma coisa, Deus abre o mar? Não escutei. Deus abre o mar? Escutei. Quando? Quando o povo chega na praia. O Deus abriu o mar antes do povo chegar na praia? Sim ou não? Então primeiro vá para a praia, essa é a sua parte. Chegou na praia, creia que Deus vai abrir o mar. Amém ou não? Ele nos livra do orgulho. Meu Deus, como falamos de orgulho nessa campanha que passou. Mas ainda tem gente muito orgulhosa. Como que a gente é orgulhoso? Ao ponto de não aceitar perder o orgulho. Que orgulho é esse? É o elevado ao quadrado.
sabe que o orgulho faz mal e é a raiz de todos os pecados, mas não faz questão de perder. Comigo é assim. Pois é, tem muita gente desse jeito no inferno e ainda brigando com Deus porque que foi para o inferno. Sabia que vai ter gente xingando Deus no inferno? Que orgulho é esse? Percamos o orgulho. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Também nos livra dos temores. Está seguindo aí na lição, de número 4. Olha o que disse Esther. Prepara todo mundo, põe todo mundo em oração e jejum. Eu e as meninas também vamos orar e jejuar. E eu vou entrar na presença do rei. Se morrer, morri. Se perecer, pereço. Tira a gente do temor. Por quê? Porque estava fazendo algo dentro da vontade de Deus. Quando a gente vai para a vontade de Deus, a gente não está preocupado com medo das coisas. Porque a vida é isso aí. Então faça a sua parte, viva a sua parte, se dedique à sua parte e descanse em Deus. Também nos livra da amargura. DCM, coloca aí Ruth 4, 14 a 17. Como é que está a sua alma? Tem amargura por aí? Você não respondeu porque está pensando? A amargura é um mal na alma terrível. A amargura, a palavra já fala, né? Tira o doce, vem o amargo. Para que trazer, espera um pouquinho, DCM, para que trazer, tira aí por gentileza, porque o povo está lendo. Para que trazer a amargura para dentro de mim se eu quero uma vida doce? Que contradição é essa? Quem quer uma vida doce? Quem quer um doce na alma? E para que você fica trazendo coisa que não presta para dentro? Porque o diabo não põe não, é você que traz. O diabo sugere, mas você tem livre-arbítrio. Assim como você aceita ou não a palavra de Deus, a vontade de Deus, também aceita ou não as sugestões do diabo. É você? Eu lembro que a Vilcelene, numa época aí, que mulher que foi perseguida, né? Aí eu ficava no meio do caminho, faço ou não faço, vou ou não vou, aquela coisa, pioro ou melhoro a situação, porque tem coisa, se o marido entrar, piora. Aí a tempestade aumenta. E aí a gente cala, como é que é? E aí nessa época, principalmente, ela me ensinou de novo muita coisa, porque ela ia para o quarto e dizia, vou para o quarto, depois ela testemunhando, vou para o quarto, vou ajoelhar, não aceito isso dentro de mim, e enquanto o Senhor não tirar, eu não levanto dos joelhos. E ela ia para o quarto, orar para que aquela amargura não viesse para ela, de perseguições, de palavras que ela ouviu, que é muito ruim ouvir palavras quando você está lutando para fazer o que é certo. E levantava só depois que não tinha mais nada ali no coração, para manchar o coração. Porque a amargura a gente não deve ter na nossa... A amargura é uma das coisas que mais atrapalha a sua caminhada, o seu sorriso, o seu abraçar as pessoas, o seu estar no meio das pessoas. Você nunca quer estar, terminou o culto, já vai embora. Essa igreja já não é para mim mais. Vai converter, irmão. Toda a igreja é para nós, porque a igreja é do Senhor Jesus. Cuidado com o que você fala da igreja, porque a igreja do Senhor, Ele morreu por ela. Ou não? Ou estou falando mentira aqui? Jesus morreu numa cruz, na pior de todas as mortes, para a igreja. Que você às vezes fala mal, não faça isso. Não gosta da igreja, vai para outra. Mas quando chegar na outra, ame aquela igreja e respeite aquela igreja. Gostou? Nós temos que tirar as amarguras e não atraí-las para nós.
Ame. Ame principalmente aquele irmão que não vale o sal da janta. Sabe aquele irmão que não vale o sal da janta? Ele tem que ser mais amado que os outros. Porque a Bíblia diz para amar os inimigos, imagina o irmão. E se não tem amor, você não está salvo. E o amor é nosso. Quem já leu as 5 linguagens do amor? Quem já leu? 5 linguagens do amor. Meu Deus, 4 pessoas só. Vai ler, crente. Meu Deus do céu, um livro tão bom. Né? A linguagem de amor do Valfredo é uma. Do Michael Douglas é outra. Do Divino é outra. Do Wesley é outra. Do Tiagão é outra. Tiago é tipo Superman, entendeu? Chega lá, vamos. É a linguagem de amor, é diferente de cada um, certo? Então tem certos irmãos que estão na igreja e são irmãos queridos, mas eles são daquele jeito. Nós não sabemos de onde ele vem, de que cultura vem. Por que não amar, se nós devemos amar os inimigos? Por que não amar a igreja, se nós devemos amar as almas perdidas? Nós amamos gente que matou, que roubou, e amamos para Cristo, para que Deus salve. Por que não amar o irmão? Para que trazer esse mal para dentro da alma? Por que se prejudicar? Porque eu te digo uma coisa, tem gente que pensa que se sair da igreja, a parte que faz, irmãos, uma das coisas, eu tenho 23 anos de pastoreio. 23 anos. O que eu vejo? Que pessoas saem e você pensa, meu Deus, e agora? E vem uma pessoa e faz melhor. Porque Deus não precisa de nós nesse sentido. Não faça biquinho para Deus. Sirva a Deus com uma alegria. Preocupação minha, meu Deus, Felipe saiu, agora como é que faz? Aí vem o Daniel Sintra, que faz perfeitamente e sem alarde. Aí saiu, meu Deus, lá na época saiu a Michele na tesouraria, que foi uma das melhores tesoureiras, mas vem o Nilson que faz perfeitamente. A gente não está vendo, mas Deus está cuidando da obra. Não pense que nós somos, se eu, pastor Lindomar, sair dessa igreja, essa igreja não é de pastor Lindomar. E o que Deus usa o pastor Lindomar, Ele pode usar outro muito mais. Porque a capacidade vem dos céus. Deus não precisa da nossa inteligência, do nosso saber, do nosso ser MacGyver, não. Deus precisa de um coração rendido, porque o resto que precisa, Ele põe. Ame a igreja, ame os irmãos, porque quem perde é quem sai da direção. Ai, Jesus. 4,14 de Ruth. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Meu Deus. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha o que Deus fez na vida de Noemi. A amargurada, me chamem de Mara, ela mesma mudou o nome dela. Me chamem de Mara, me chamem de amargurada, porque a minha vida é isso. Só que quando ela voltou para a vontade de Deus, Deus abençoe. Olha a linhagem da irmã, vai ser a linhagem de Jesus Cristo. Deus mudou tudo. Perdeu os filhos, mas ganhou uma nora que vale mais de 7 filhos. Deus sabe trabalhar, irmãos. Tira essa amargura em nome de Jesus. Deixa o sangue de Jesus lavar o seu coração, nossas vidas e nos limpar de todo. Agora abre os olhos, olha para a vida, olha para frente, anda na vontade de Deus e seja abençoado.
abençoado, abençoada. Também do sofrimento, da dor, Jó mudou o seu estado, já falamos sobre isso. Dos ressentimentos, que é parecido com a amargura. A história de José. José tinha que viver ressentido com seus irmãos a vida toda e morrer dizendo, meus irmãos, hein? Não, ele fez a leitura. Qual que é a diferença que eu vejo na vida de José, irmãos? É que José não saiu da vontade de Deus. José, aconteceu com ele tudo o que aconteceu, ele não abandonou Deus, ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou de confiar em Deus, ele continuou. Os textos que mais nos pegam sobre a vida de José e José andava com Deus, e José andava com Deus, e José andava com Deus, e José andava com Deus. Esse é o segredo. Porque na nossa vida vão acontecer coisas, e como vão acontecer. Mas se andarmos com Deus, coisas e coisas somam para vitórias. Entendeu ou não? Se continuarmos com Deus, corações puros, olhando para aquilo que tem que olhar, fazendo o que tem que fazer, lutando todo dia para levantar-se e andar com Deus, queridos, o desfecho é maravilhoso. Veja a vida de José, veja a vida de Jó e etc. Da culpa do pecado também Deus nos livra. Davi orou, Salmo 32, Salmo 51, cometeu um pecado terrível, aliás, pecados terríveis, mas foi para o arrependimento, foi se lançar na presença de Deus, orou, jejuou, teve uma leitura certa dos fatos, e daqui um pouco, Davi está lavado e limpo de toda a culpa. Amém? Lições maravilhosas. Segundo tópico, 1, 2, 3. O primeiro tópico é o quê? Há bênçãos na vontade de Deus, quando eu ando nela. E agora, há bênçãos nos resultados. Nada melhor do que se achar dentro da vontade de Deus, a vontade divina. Então, estar, meus irmãos, dentro desta vontade, nos proporciona resultados, como já ditos, maravilhosíssimos. O Paulo, que enfrentou tanta coisa, está diante de Jesus Cristo, e agora a gente fala de eternidade. A recompensa de Paulo tem muito a ver com o que estava na alma de Paulo. Paulo queria morrer por Cristo. Sim ou não? Quer viva, quer morra, que seja para a glória de Jesus. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Paulo era inclinado, estou sendo oferecido como libação. Era prazer do soldado romano, que agora se converteu, não morrer por Roma, mas o morrer por Jesus. Todo soldado romano, para ele, era uma honra morrer por Roma. Ele era formado para isso. Mas agora Paulo tinha uma outra honra, morrer por Cristo. Tanto é que na sua morte ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora tenho uma coroa me esperando na eternidade. Aleluia, glória a Jesus. Cumprir a vontade de Deus traz bênçãos por causa dos seus resultados. O resultado de Paulo foram escritos maravilhosos que trouxeram a todas as gentes de todas as nações caminhos para andar com Jesus. As suas 13 epístolas, doutrina uma igreja, doutrina os nossos pés, doutrina a nossa mente, doutrina a nossa alma e nos leva andando com Jesus até os céus. Então, há bênçãos nos resultados para nós. Que bênção? Fortalece. As bênçãos de Deus nos fortalece.
Romanos 12:2 fala sobre essa vontade, que é uma nutrição espiritual. Fazer a vontade de Deus dá força interior, satisfaz, alegra o espírito. João 15:11 diz, Jesus falando, depois de dizer que ele era videira, que tínhamos que estar ligados nele, que as palavras dele tinham que estar em nós. Aí ele no versículo 11, tenho dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Cumprir a vontade de Deus, conforme a palavra, é ter a alegria de Deus em nós, e o gozo em nós é diferente, é completo. Traz fortalecimento, porque traz essa alegria, traz a paz para dentro de nós. Nós somos atraídos para Jesus Cristo. Irmãos, quanto mais nós andarmos, ou lutarmos para andarmos na vontade de Deus, por que o Senhor diz lutarmos? Porque a nossa vida é essa. Tem vezes que você erra, mas você logo repara, porque você quer andar com Deus. E você luta todos os dias para agradar a Deus, mesmo sendo um ser errante, um ser que está num corpo que a carne é voltada, a tendência da carne é morte, é pecado, mas tem o Espírito de Deus em nós, e a tendência do Espírito, o pendão do Espírito é a vida, é a paz, é andar segundo e conforme a vontade de Deus. Então essa guerra, Gálatas 5:17, fala sobre isso, o Espírito contra a carne contra o Espírito. Nós temos que lutar todos os dias, para que a carne não tome decisões, mas o Espírito que habita em nós, tome decisões por nós. E se esse Espírito está tendo primazia, está sendo fortalecido em nós, na leitura da palavra, na frequência dos cultos, ouvindo verdadeiramente e tentando colocar em prática as palavras, vivendo uma vida de oração, de santidade, buscando mesmo as coisas espirituais, o Espírito é fortalecido, e ele vai tomar a primazia, e ele vai decidir em nós, aleluia, e cada dia nós seremos atraídos por Jesus Cristo. E aí nós teremos então uma garantia da presença de Deus. Meu Deus do céu, o meu maior tesouro depois de ser salvo é ter a presença de Deus. O seu maior tesouro depois de ser salvo é ter a presença. Por isso vale a pena o sacrifício. Vale a pena o sacrifício. O marido fala tanta coisa e você cala. Vale a pena o sacrifício para não entristecer o Espírito Santo. A esposa às vezes fala tanta coisa e você silencia. Deixa para lá, faz o que tem que fazer, e a manutenção da presença. O que nós não podemos é perder a presença de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo, é um mandamento muito forte para hoje, porque tem tanta coisa querendo entristecer o Espírito Santo em nós. Não faça isso, não permita isso, deixe o Espírito Santo reinar em nossas vidas, aleluia. E aí nós temos essa garantia da presença, tanto do Espírito Santo em nós, do que Jesus conosco. Na verdade, quando Jesus disse, em Mateus 28:20, estarei convosco todos os dias, ele não estava dizendo que ia andar conosco, não, ele estava falando do Espírito Santo, porque ele volta ao Pai, o Espírito Santo, ele é derramado e dado, e ele estará em nós, e permanecerá em nós. Por isso 14:21 de João, 14:23, melhor ainda, é mais entendido agora, quando diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Está vendo? Guardar a palavra é praticar, andar na vontade de Deus. E o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Que jeito? Pelo Espírito Santo que é dado a nós. Amém? Terceiro, o que é o terceiro tópico? 1, 2, 3. Primeiro, há bênçãos na vontade de Deus. Segundo, a bênção nos resultados. Terceiro, meu Deus, uma coisa que a gente não entende enquanto servos imaturos é porque Deus se cala. Porque a gente quer ouvir Deus.
Quando Jesus nos salva, a gente ouve tanto Deus, né? Tantas profecias, né? Eis que estou contigo, tu és amado. Eu sou teu pai. Estou contigo na cama. Meu Deus, que coisa boa de ouvir. Aí você vai ficando manhoso. Aí Deus se cala. Oh, coisa ruim. É quando Deus cala. Aí você fica, por que Deus não fala comigo? Será que eu estou desviado? Eu errei, eu pequei, eu falhei, o que eu fiz? E Deus cala. Aí quando é a época do silêncio de Deus, Deus tira um profeta lá do altar, leva lá pertinho, está ali o divino e a Kate, né? Aí Deus, o divino é o que está no silêncio de Deus. Aí Deus chega na Kate, tira lá do altar o profeta e põe, eis que estou contigo. Tu és a minha amada serva, eu estou vendo, eu conheço os teus pensamentos. E vai falando que as coisas íntimas. E a Kate chorando. E o divino, ele vai falar comigo agora. Vai. O profeta passa pertinho, chega a dar uma resvaladinha assim, vai para o outro. Já aconteceu isso com você? Já? Comigo também. Por que Deus se cala? Porque é hora de amadurecer. É hora de amadurecer. Você não precisa mais de ouvir Deus falando, você já sabe o caminho. Você já sabe as respostas, a maioria das respostas você já tem. Por que Deus não falou com Abraão? Quando ele levantou um altar, Abraão, homem dos altares, o último altar que ele levanta ali, ele levanta entre Betel e Ai, e ele, Deus, e Deus não fala, Deus silencia. Porque entre Betel e Ai não precisa de Deus falar, você já sabe, Betel, casa de Deus, Ai, montão de ruínas, para quem você vai? Casa de Deus, Betel, e Abraão pega e vai para o Egito. E aí ele volta e levanta um altar, depois de 6 anos, segundo os estudiosos, ele volta para o mesmo lugar e levanta um altar da mesma forma. Deus não fala com ele. Aí ele vai para Betel. Aí quando chega em Betel, Deus fala, eu sou o teu Deus. Decandasse, a Deus está falando conosco. Daquilo que você sabe, o que fazer e o que decidir, Deus não precisa falar com você. Basta você tomar a decisão, depois Ele vai falar com você. E quando eu era novo convertido, eu li, sabe aqueles livros das mamães de fé que a gente tem? Que chega lá e ela, Deus vai falar com você. Aí abre uma passagem. E aí, nessa ocasião, saiu uma passagem. E eu realmente estava no silêncio de Deus. Mas era aquela época, de novo convertido. Eu dava um silênciozinho assim, de umas 2 semanas, depois falava. Agora esse silêncio é de ano, né? E aí, abriu lá, tinha uma irmã falando, Deus não fala comigo. Aí ela teve uma visão. Estava orando e teve uma visão. 3 irmãs ajoelhadas, ela era a última. Na primeira, Jesus aparece e fala, eis que estou contigo, tu és minha serva, eu conheço a sua vida, eu estou contigo nisso, naquilo, e abraça ela. Aí na segunda serva, Jesus chega e dá um abraço nela. E na terceira serva, que era essa irmã, que estava no silêncio de Deus, Jesus passa e dá um sorriso. E vai. Ela está vendo, o Senhor não fala comigo, se o Senhor falasse comigo, e está vendo. E Jesus falou, minha serva, a primeira é nova convertida, precisa do meu abraço e das minhas palavras. A segunda está amadurecendo, e um abraço já basta. Agora, você me conhece, você é maduro bastante para saber que eu estou contigo. Para você basta um sorriso meu. Alguém entende o que Deus está falando? Geralmente, nós aceitamos a vontade de Deus quando ela nos abençoa. É muito difícil, porém, aceitá-la na adversidade. Na hora do sofrimento, nos perguntamos, onde está Deus? O duro é quando as pessoas perguntam, você não é crente? Onde está o teu Deus? Porque Ele não me ouve.
Por que Ele não se manifesta nas horas mais difíceis? Por que Deus não me abençoa? Será que Ele não está vendo o meu sofrimento? Quando clamamos a Deus pedindo-lhe intervenção em nossa vida, podemos nos defrontar com o silêncio, o seu silêncio. O povo de Israel por 400 anos experimentou o silêncio de Deus, quando esteve no Egito, naquela escravidão terrível. Mas foi na sarça ardente que Deus revelou a Moisés como aquele que vê, que ouve, que conhece, que desce, que livra. Tudo no seu tempo, tudo dentro da sua vontade soberana. O silêncio de Deus, meus irmãos, Ele realmente quer encontrar em nós amadurecimento. Você já sabe o que fazer. Você já sabe que tem que estar fiel ao Senhor. Você já sabe que tem que ter vida regular de oração, de jejum, mas não como regra, não como algo sendo uma receita que se eu fizer isso resolve aquilo, não. Essa vida que nós falamos espiritual, essa manutenção é para uma vida com Deus, em Deus. É para permanecermos nele, para a glória dele, para termos forças para suportar as adversidades. Não é orar quando a tempestade se levanta, é ter uma vida de oração, para que quando a tempestade se levantar, você tenha autoridade de dizer, aquieta-te. Entende? Não é quando o problema chega e a gente vai orar, não, é uma vida regular. Quando o crente tem uma vida regular de oração e jejum, a manutenção desse crente está nele, dada por Deus. Eu já contei isso, eu lembro que nós um dia estávamos ali dormindo, eu e Vilce, minha esposa amada, há 30 anos, que Deus lhe dê graça, e aí, ela olhou para mim, aí, irmãos, nós estamos dormindo, sem roncar. A gente não ronca quando não está cansado. Aí, entrou um bicho na porta do quarto, chegou. Quando chegou, nós dois levantamos, de uma vez só, com a mão levantada e dizendo, em nome de Jesus, sai. Acho que ele quase caiu de costas, de susto. Porque a vida, eu não estou falando isso para glorificar a nós, eu estou falando isso para glorificar Jesus, amém? A vida, qualquer um de nós que tivermos uma vida de manutenção, está em nós. Mesmo que você durma, nós estamos em alerta no mundo espiritual. Você está despertado para o mundo espiritual. Qualquer coisa que acontecer, sua boca vai falar alguma palavra que o céu já está pronto para ouvir. Aleluia. Eu lembro quando eu tive um acidente, presidente da Adonep, naquele jantar da Adonep, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Naquele jantar, 90 pessoas foram à frente aceitando Jesus. No outro dia de manhã, eu estava na motinha, passou um caminhão na minha frente, sem mais nem menos, a mão era minha, e passou aquele caminhão Mercedes, assim, e eu virei de uma vez, para não bater no caminhão, e ele passou daquele jeito e já entrou na viela, que estava 50 metros da rua que eu já estava virando. Quando ele passou na frente, eu tive que entrar na viela de novo, na moto. E aí, olha interessante, o caminhão, eu bati na roda dianteira do lado direito dele, ele tendo virado, me fechando. Eu passei na frente do caminhão e fiquei diante da roda esquerda dianteira. Não tem lógica isso. Cheguei em casa, depois de ter passado no hospital, que a única coisa que aconteceu foi essa marca aqui. Rasgou aqui, e o médico vem com aquela agulha torta, que eu não sei por que a agulha é torta, que dá para costurar sem ser, não dá. Aí ele vem com aquela agulha e olha para mim com aquela agulha, daquele, não vai doer, eu falei, na mão do senhor, né?
porque na minha já está doendo. Aí joga aquele tanto de água, assim, para arrumar e tal, não sei o quê. E aí deu os pontos. Cheguei em casa, a calça rasgada, porque só deu um esfolão assim. E eles rasgaram para arrumar. E eu cheguei lá. E a minha esposa, o que aconteceu? Eu falei, já está tudo bem, já resolveu tudo. Aí eu falei, só deixa eu orar um pouquinho. Aí eu fui para o quarto, no meu quarto de oração, levantei as mãos, Senhor, eu te louvo, te agradeço. Aí Deus falou comigo. Há muito tempo atrás, eu já tinha ordenado os meus anjos para te guardar nesse dia. Aleluia, glória a Deus. E foi um livramento dos céus. Quando você tem a sua vida para Deus, já está programado pelo céu o cuidado com você. Então a gente perde por não levantar a nossa vida para Deus. E não interessa, entre aspas, o não interessa, porque essa palavra não é com falta de educação, é para aliviar a sua mente de certos questionamentos. Não interessa se Deus vai falar ou não, se você é de Deus e Deus é o teu Deus, tudo já deu certo. Isso chama fé, confiança em Deus. Isso chama uma confiança como no fruto do Espírito, pitis, esqueci como é que era a palavra no grego, como confiança, alguém que descansa em Deus. Descansa, você é dele. Está vivendo uma vida sem pecado, lutando todo dia, você está orando, está jejuando, está buscando, está querendo servir a Deus e agradá-lo. Ele está no controle, falando ou não, Ele está no controle, no silêncio ou não, Ele está no controle da sua vida. Aleluia! A Bíblia afirma que Deus conhece nossas circunstâncias. Irmãos, lembra do atemporal? Deus não é eterno primeiro, Ele é atemporal. Ou seja, Ele está fora do tempo. Ele já viu tudo. Ele já viu nós velhinhos. Ou já nos viu no céu daqui um pouco. Nós não sabemos o dia. Mas quem vai viver, Ele já viu nós velhinhos. Divino velhinho, já imagina divino velhinho. Não vai ter, irmão, vai andar assim. Velhinho. Falando baixinho, tranquilo. Ele já viu, Ele está fora do tempo, Ele vê tudo de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Ele viu todas as gerações, Ele viu todas as nossas decisões, Ele viu todos os nossos passos, Ele tem contado os nossos cabelos da cabeça, nossos anos, nossos dias, nossas decisões, nossas palavras, tudo está diante dele. Agora escolha viver nele, para a glória dele, agradando a ele, segundo a palavra dele, aleluia. E esse Deus atemporal está dando ordens aos anjos ao nosso respeito. Ele já conhece, ele viu o caminhão me fechando e providenciou anjos. Ele já viu a nossa história. Ele é o Deus dos detalhes, dos cabelos contados, das mãos marcadas. Ele está conosco, mesmo quando não sentimos a sua presença. Lembra daquele detalhe? Um dos momentos mais terríveis de provas da minha vida, que eu chamo de 21 vacas magras. Não é 7 gordas e 7 magras, é tudo magro e é 21. E aí, queridos, eu passo no monte orando. Aliás, orando não, de vez em quando falando, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Não tinha argumento, não tinha palavras, mas eu ficava ajoelhado, sozinho naquele monte, indo ali para Campo Limpo. Não sei se tem alguém que ia conosco lá, Maciel, né? Passávamos lá orando, buscando, de jejum, né? Nós estávamos de jejum 3 dias lá, né? Sem comer, sem beber. O Cláudio Siqueira aparece com bolacha e café. Falei, quem te colocou no coração para fazer isso? Mas ele foi, tadinho, com o coração bom, né? E aí, queridos, eu lá naquele sozinho,
Aí de vez em quando, eu te amo, Jesus, o Senhor sabe, Senhor, eu não estou sentindo nada, não sinto que o Senhor está me ouvindo, não sinto que o Senhor está perto, que o Senhor está longe, não sinto nada, mas eu sei na minha mente que eu te amo, que o Senhor é tudo para mim. Uma hora depois falava as mesmas coisas, e aí o irmão lá de Rio Verde, primeira vez me ligou, Ronaldo, que hoje é pastor em Brasília, pedindo para orar por ele, eu orei e tal, e depois ele disse, posso orar pelo irmão? Eu disse, sim, meu irmão, por favor, tudo que eu queria era que alguém orasse por mim, né? E aí Deus já tomou a boca dele, disse, o diabo pediu para peneirar contigo mais uma vez, mas eu disse, não, basta, porque o meu servo passou a prova dizendo que me ama. Então, mesmo que a gente não sinta, não perceba que Deus está ouvindo, isso é coisa de ser humano. Deus ouve tudo. Deus está ali presente. Ele está vendo. Não perca tempo. Faça o melhor seu, principalmente no momento que Deus silencia e cala a sua voz. É ali que você vai mostrar que você é de Deus. Que você já decidiu e que desse caminho você não sai dele mais. Aleluia, louvado. Quem está aprendendo com Jesus? Eu também estou aprendendo. São muitos os textos no Antigo Testamento que asseguram a presença de Deus no meio do seu povo. Deus diz várias vezes em sua palavra, Hebreus também para nós, né? Capítulo 13, versículo 5, ele diz, nunca te deixarei, de maneira nenhuma te abandonarei. Quem está dizendo isso aqui tem caráter. Quem está dizendo isso aqui sabe o que está falando. Deus não deixa o seu povo, mesmo que ele sinta que Deus o deixou. Deus está ali. Eu serei contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se pelo fogo, não te queimarás. Se pelos espinhos, eu estarei contigo. Eu te tomo pela mão, pela tua mão direita, e te esforço e te ajudo. Aleluia, aleluia. Eu estarei no meio de vós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ele está aqui, Ele está no meio de nós. E eu lhes darei um outro Consolador, que virá para vós, que estará e permanecerá em vós. Tekarabashurei kandaraga surianda. O nosso Deus, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo é o Deus das bênçãos. Ele se importa com a humanidade como um todo e também se importa de maneira particular, peculiar conosco, quando somos membros do seu corpo. Fique sobre os pés. No silêncio, muitas vezes, nos guia em meio às situações mais difíceis da vida. Isso não significa ausência, ignorância, indiferença. Deus sabe. Ele está presente. Ele se importa conosco. Ele opera de acordo com a sua vontade para o nosso bem. Marta e Maria experimentaram o silêncio de Jesus. E Lázaro morreu. Mas Jesus estava vivo. Você entende a diferença? E quando Jesus chegou, quebrou o silêncio, o milagre aconteceu. E por que Deus permitiu isso? Por vários motivos. Vários. Primeiro, para a glória do Pai. Segundo, para revelar que Jesus está com o Pai, Ele é Deus. Pois só Deus tem poder de ressuscitar dos mortos. Terceiro, para revelar
a sua glória a todas as nações, inclusive a nós que aqui estamos, sabendo que ele ressuscitou Lázaro, e nós cremos nele, e nas palavras que ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Rabassucai, essa declaração maravilhosa só seria entendida nesse contexto, e nós louvamos a Jesus Cristo. Meus irmãos, andemos na vontade de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por esta lição, te louvamos porque o Senhor trabalhou conosco nesta lição, e o Senhor disse para nós, em todas as circunstâncias, situações que estamos vivendo, o Senhor disse nesta lição: eu estou contigo, eu estou convosco, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor disse conosco, a nós, nesta lição, que nós devemos levantar nossa vida espiritual, e devemos andar, procurar todos os dias andar no centro da tua vontade, porque neste caminho as tuas bênçãos serão derramadas sobre nós, ainda que em circunstâncias tão terríveis, e nós seremos abençoados. Assim, abençoe os teus filhos, abençoe as tuas filhas, abençoe as famílias, abençoe os internautas, abençoe ministérios, abençoe chamadas, abençoe, meu Pai, o teu povo com toda sorte de bênçãos, em Cristo Jesus, em nome de Jesus.